Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Iniciando mais uma live na segunda-feira à noite. Então, toda segunda-feira eu falo sobre autoconhecimento, bem-estar e realizações. Boa noite, tudo bem? Toda segunda-feira eu falo sobre autoconhecimento, bem-estar e realizações através do coaching da psicologia positiva. E hoje o tema é A Vida é para Colorir. Vou colocar o tema aqui, deixa eu escrever aqui, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso hoje. E também compartilhar algumas práticas de como que a gente pode fazer isso, mesmo diante dos desafios que todos nós temos, né? A vida é para... Ops, estou escrevendo errado aqui. E também... e também refletir como que a gente pode compartilhar, né, coisas boas, né, cores, colorir. Ó, escrevi tudo errado aqui. A vida é para colorir. Agora, acho que agora eu coloquei certinho. Deixa eu ver aqui. Fixar. Agora tá certinho. Então, boa noite, tudo bom? Então, o tema de hoje é A Vida é para Colorir. É um tema bem interessante da gente conversar e falar especialmente no momento que a gente vive um grande desafio que a gente está vendo na televisão, aí o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Uma situação extremamente difícil. Obrigada! Uma situação extremamente difícil e triste. Graças a Deus que tem muitas pessoas ajudando, muita gente sendo solidária, muita gente colaborando da maneira como pode, né? Então, algumas pessoas estão enviando dinheiro, outras pessoas estão enviando alimentos, roupas, alimentos para os animais também. E aí tem aquelas pessoas que falam assim, poxa, eu não tô podendo ajudar. Você pode ajudar sim, todo mundo pode. Faça uma oração para eles. Uma oração, ela é extremamente poderosa, ela ajuda em todos os momentos, fortalece as pessoas que estão lá passando por essa necessidade e também os profissionais, as pessoas que estão lá ajudando no resgate, dando apoio para toda essa situação. E quando a gente fala em colorir a vida, quando a gente faz uma oração, quando a gente contribui da maneira como a gente pode, quando a gente realmente envia bons sentimentos, ou a gente realmente pode fazer algo, isso é colorir a vida de outra pessoa, isso é fazer a vida ter cor, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção no que a gente faz todos os dias para as pessoas, como a gente pode contribuir, como a gente pode colaborar e ajudar a ter cor na nossa vida e também na vida das pessoas. Então esse é o tema de hoje. Como que a gente se mantém, né? Como que a gente consegue enxergar cores, enxergar a beleza, mesmo diante dos problemas. É claro que se a gente está passando por uma situação muito difícil, né, que é o que a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, algo de extrema tristeza, né, vidas perdidas, casas, pessoas passando fome, animais, tudo muito difícil. Ninguém vai ficar sorrindo, falando sobre felicidade, mas a forma da gente poder amenizar e levar cor é ajudando, né, da maneira que a gente pode. Então, a gente vai conversar sobre isso também, como a gente pode colocar cor nos nossos dias, mesmo nos mais difíceis, através de algumas práticas que podem nos fortalecer e trazer resiliência nessas situações. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada pela companhia. Então, vamos lá. Daqui a pouco, eu acho que a minha amiga vai entrar também. Tô esperando ela chegar, a Miriam, que fez a live comigo a semana passada. Ela gostou do tema, e aí eu falei para ela vir aqui bater um papo com a gente também, e acho que daqui a pouquinho ela aparece aqui. Então a gente precisa prestar bastante atenção, né? Eu acho que eu tenho absoluta certeza que essa situação que aconteceu é algo que faz a gente refletir bastante sobre a vida, sobre o que a gente valoriza na vida, sobre as coisas que a gente faz todos os dias, se a gente realmente está dando a devida atenção para as coisas que são importantes, para as coisas que realmente valem a pena, se a gente está cultivando bons relacionamentos, se a gente está fazendo os nossos dias terem experiências
terem boas memórias para que a gente possa lembrar delas, para que elas possam nos fortalecer, né? Essa situação, ela trouxe inúmeros ensinamentos e traz muitas reflexões. Vocês que estão aqui comigo, essa situação aí do Rio Grande do Sul, trouxe algum ensinamento para vocês? Trouxe alguma reflexão? Eu acredito que isso impactou, lógico, muito mais a vida de quem está lá vivenciando isso, mas trouxe um impacto grande para todos nós, né? Porque é algo que mexe com todo mundo, né? Situações como essa. E faz a gente pensar e traz grandes ensinamentos para nós. Se você tem algum ensinamento que você queira compartilhar que essa situação trouxe para você, escreve aqui nos comentários, tá bom? Isso pode ser bem legal para a gente poder conversar aqui hoje também. Então a gente precisa pensar, né? Como que eu estou olhando a vida? Como que eu estou olhando as pessoas? Como eu estou me tratando? Como eu estou tratando o outro? A gente precisa pensar sobre isso, né? Será que eu valorizo as coisas que eu tenho? Será que eu sou grato às coisas que eu tenho? Né? Porque a gente... será que eu tenho realmente feito o meu dia ser útil? Né? Eu tenho contribuído de forma positiva? O que eu tenho compartilhado com as pessoas? De que maneira que eu tenho compartilhado algo com as pessoas? É algo positivo? É algo benéfico? É algo realmente que está fazendo bem? Né? Normalmente, de modo geral, a maioria das pessoas sempre estão muito atarefadas, estão correndo bastante, né, com o seu trabalho, com as coisas que precisam fazer, e às vezes acabam não prestando atenção. Já quer entrar? Tudo bem? E às vezes acabam não... É só me avisar que eu já te convido aqui, tá? Ou você me manda o convite que eu te aceito, tá bom, Mi? Então, de modo geral, as pessoas normalmente estão muito atarefadas, estão correndo, estão pensando muito nos seus problemas, que todos nós temos, e acabam deixando passar algumas coisas despercebidas, né? Então, às vezes a gente tá no nosso trabalho pensando no que a gente precisa fazer na nossa casa. Aí quando a gente chega em casa, nós estamos pensando no que a gente precisa fazer e resolver no trabalho. Às vezes você está conversando com uma pessoa, pensando no que você tem que falar para outra. E aí você acaba não percebendo o que está acontecendo no momento presente, no aqui e agora, naquilo que é importante, não dando a devida atenção e não prestando atenção mesmo no que você poderia fazer naquele momento. Porque ou você está pensando demais em algo que você já fez, ou você está pensando numa coisa que você ainda vai fazer, e aí essa situação faz com que a vida ela fique sem cor, né? Você sempre... Isso pode acontecer com todos nós. Olha, eu aceitei. Vamos lá. Vamos ver se você entra. Ó, eu coloquei aqui. Ah, muito bem. Tudo bem? Que linda! Obrigada. Muito bem-vinda. Obrigada por vir conversar comigo sobre esse tema. Pela Bem, segunda Ana. vez nesse mês, né? Opa, a internet está... Oi? Foi mês passado, já mudou de mês. Já mudamos de mês, a primeira live do mês, né? É, Ai, do legal. início, do fim ao início. Estou muito feliz que você veio conversar aqui comigo, trazer seus conhecimentos, sua experiência, trocar essa ideia, que a gente possa falar sobre algo bom e contribuir de alguma forma para esse momento que está todo mundo vivenciando, né? Eu estava aqui falando, eu não sei se você ouviu no começo, sobre o quanto que essa situação no Rio Grande do Sul trouxe de reflexões e de ensinamentos, se a gente for parar para pensar, né? É um momento que as pessoas estão sendo muito solidárias, estão ajudando bastante umas às outras, mas também faz a gente pensar, né, no que a gente tem feito com a nossa vida. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Ana. Eu estava ouvi o que você falou no começo da live, e é muito bonito a gente ver o que está acontecendo agora, né? As pessoas se mobilizando, a gente vê aí as religiões se mobilizando em oração também. Só tem uma coisa triste, né, Ana, que é passageiro, Uhum. né? Acontece a coisa e aí todo mundo se mobiliza. Isso é muito bonito quando acontece,
Mas uma coisa que você estava falando antes é o quanto a gente é disperso às vezes, né? Às vezes a gente pode ajudar uma pessoa que está do lado Uhum. e não consegue, né? E aí essa situação nos desperta para isso, né? Nos tira também da nossa zona de conforto, né? A gente começa a ter um pouco mais de empatia. A empatia, ela é mais trabalhada, né, numa situação dessa. Sim. E a gente precisa ter esse pensamento, né? Que problemas nós temos, a gente jamais vai falar que a gente tem que sorrir ou ficar feliz. Quando a gente está passando por um problema, uma dificuldade, quando você perde um ente querido, quando a gente vê uma situação dessa, né? Que a gente está vendo aí acontecer agora lá no Rio Grande do Sul, entre tantas outras coisas, a gente sabe que a gente não vai ficar sorrindo. Mas quando a gente faz essa manutenção de ter esse autocuidado, né? De você prestar atenção no que você está fazendo aqui agora, como você está tratando as pessoas no aqui e agora, o que você está valorizando aqui agora, se você realmente está tendo empatia, se você realmente está sendo humano, isso, quando a gente tem um problema, nos fortalece. Nos ajuda a ter mais resiliência, porque a gente está abastecido, né? A gente faz orações, a gente está abastecido para lidar com as situações. E isso é o É que vai trazendo verdade. a cor, né? Nessa situação. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, mas o que eu tenho aqui dentro de mim que vai me ajudar? São as coisas que eu vou fazendo todos os dias antes dos problemas, não é só no dia do problema, mas na hora que acontece uma situação, né? A raiz, ela tem que ser sólida, né? Ela tem que ser profunda. É Isso. engraçado, Ana, quando você falou assim, que eu tô num lugar pensando em outro. Eu lembro que quando eu era muito nova, acho que foi, acho que foi na época que eu te conheci, Ana. Eu Hum. trabalhava e eu ficava muito estressada. Eu lembro que eu fiquei tão estressada que começou a aparecer pinta no meu corpo. Era o tempo todo estressada. E aí eu chegava em casa, eu tinha um problema, eu tinha uma discussão familiar e eu ia trabalhar e tinha aquela pressão que eu tinha que gerar resultado. Ia para o curso, tinha uma pessoa lá que falava que tinha que fazer um projeto. Nem sei quem é, mas o fato é que para todo lugar que eu ia tinha uma pressão. Eu tinha que gerar alguma coisa. E eu comecei a ficar doente mesmo, eu lembro na época. E aí eu achei uma solução. Eu comecei, quando eu saía da minha casa, eu trancava a porta, eu falava, olha, os problemas da minha casa eu tô trancando aqui dentro. Quando eu chegar no trabalho, eu vou pegar os problemas do trabalho. E quando eu chegar no curso, eu vou resolver os problemas do curso. E aí, eu comecei a ganhar todo o trajeto de ônibus para mim. Então, eu consegui ouvir uma música, pensar na música, refletir naquilo. Eu comecei, as pintas que eu tinha já não tinha mais, porque eu comecei a olhar para mim. Toda e qualquer coisa que a gente for fazer pelo outro, Ana, eu entendo e eu aprendi através de um luto que eu só consigo cuidar do outro se eu me conhecer o suficiente. Então, antes eu não me conhecia, era terrível, assim. Eu não me conhecia e eu queria fazer para o outro aquilo que eu achava que era melhor para mim. Então, Não para o essa era a minha outro. forma de amor. Exatamente. Essa era a minha forma de amor. Ah, eu não tomo refrigerante. Ninguém na minha casa vai tomar refrigerante porque para mim não é bom, para ninguém é bom, para não sei o que. Eu era desse jeito. Aí, quando eu passei por uma situação na minha vida que todo mundo passa, né? Um luto, uma perda de alguma coisa muito importante, que é difícil lidar. A gente não está Uhum, acostumado com perda, chega uma idade que a gente começa a perder as coisas, né? uhum. E aí eu comecei a me conhecer, que tinha dia que eu estava irritada, tinha dia que eu estava irritada. Tinha dias que eu estava mais tranquila. Às vezes me dava uma crise de ansiedade. E eu comecei a me olhar.
Quando eu comecei a me olhar, eu aprendi a amar os meus filhos. Quando eu aprendi a me olhar que eu não estava bem, eu comecei a decifrar. Olha como é importante. Eu comecei a decifrar os meus filhos. Você começou a De entender repente, eles melhor, né? de repente, tá tudo bem, minha filha me dá uma patada. Que antes eu brigava, eu falava assim, opa, peraí, ela não tá bem, tem alguma coisa errada. Meu filho ficava mais agitado. Tinha uma situação, ele ficava mais agitado. Opa, peraí, é uma ansiedade por conta de tal situação. E nisso saiu o meu trabalho com os autistas. Uhum. Eu comecei a me conhecer, a me observar, e aí eu virei uma profissional da educação muito melhor, porque eu consigo ver o outro. E a gente precisa disso, ver o outro. É isso Eu, mesmo. e isso é muito importante, mas a gente precisa se ver também. Primeiro se ver. Eu não tô bem, por que que eu não tô bem? Eu quebrei o copo hoje de manhã. Será que é por isso que eu tô irritada? Que eu quebrei o copo? E aí você estraga o seu dia todinho porque você quebrou um copo e não percebeu Uhum. como pequenas coisas desestabilizam, né? Exatamente. Gente, eu tava tentando. Peraí, ô, Mi, você falou muitas coisas assim. Eu tava tentando ver quem são as pessoas que estão aqui com a gente, que eu vi que tá subindo várias pessoas aqui. E eu não estou conseguindo ver aqui, não sei porquê, tá dando algum probleminha, mas as pessoas que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todo mundo. Se vocês quiserem conversar com a gente, fiquem à vontade, podem interagir. A gente gosta, né, Mi? É a E Fabi aí. Oi, Fabi! a Tô Fabi, de novo minha aqui com tia a Maria tá Ana. aqui, a minha cunhada Tati, entrou Cacá, da Edu, O vem Cacá eu cá, conheço. Oi, Cacá. João Carlos. Deixa eu ver. Eu não consigo ver mais, gente, porque não dá, não sei o que acontece, eu não consigo ver. Maria Meliade. É a minha tia, Maria Amélia. Minha tia Bel também tá Prado, aqui. Prado Jaguar. Ah, Prado Jaguar também, seja bem-vindo. Ronaldo, oi, Ronaldo. Ah, será que eu conheço? Eu, eu acho, não sei. Conheço ele de algum lugar. Eu tenho o marido de uma amiga minha se chama Ronaldo também. Quem será essa amiga, meu Deus? Então, podem conversar com a gente, viu? Fiquem à vontade. Mi, eu achei super bacana essa experiência que você trouxe. E, de fato, foi na época que nós nos conhecemos. Estavam as duas passando por várias situações. Acho que foi isso que fez a gente ficar tão unida, porque a gente se apoiava muito, né? A gente tinha desafios Muito. bem grandes para passar, mas a gente Sim, se apoiava, né? Cada uma da sua forma. A gente era muito nova também. E isso que muito. você falou, olha, a gente precisa aprender a mudar a forma de olhar as coisas. Espera aí, eu tenho uma situação aqui, mas o que está ao meu alcance fazer com isso? O que eu consigo fazer agora nos lugares onde eu estou? Prestar atenção, né? Será que eu consigo trazer um pouquinho de alegria no meu dia, apesar dessa dificuldade? Porque é essa forma de pensar que faz a gente colocar a folha ali naquele dia. Eu estou numa situação muito difícil, eu estou com um problema muito grande, mas eu escolho não levar isso para o outro. Eu escolho não descontar isso nas pessoas. Eu escolho não, né? Não quer dizer que a gente não passe por problemas ou por dificuldades, mas a gente começa a lidar melhor. E isso modifica tudo e traz aumento o bem-estar da gente, né? Tanto que foi tão marcante essas situações que você está trabalhando aí com o desenvolvimento de pessoas na pedagogia, ajudando autistas. Eu estou trabalhando aqui com a questão desse bem-estar, que é uma coisa muito forte e importante para mim, justamente por conta dessas situações. E é o que faz a gente ir modificando, né, as coisas. Eu tava lembrando, Ana, que você chegava no curso sempre com uma sobrancelha levantada. Sempre com mil coisas na cabeça, né? Ai, Nossa, gente. gente, com uma sobrancelha levantada. É legal a gente contar essas histórias porque a gente vê a evolução, né? Disso. Uma vez a Ana me ligou, eu precisava fazer o trabalho. Você lembra, Ana? Eu nem
nem tinha acordado, ela ligou, eu, alô. Ela tem que fazer o trabalho. O que falta? Ela, tudo não, calma, que eu lembro que a gente tinha feito uma grande parte. E ela era. E a Ana, ela né? agitada, preocupada, a sobrancelha, gente, sempre Uma levantada. preocupação assim, gente do céu, que fazia mal. Sério? Fazia mal. E hoje, Ana, você trabalha com o bem-estar das pessoas. Olha que evolução incrível, né? Como a gente tem o poder de se conhecer e mudar a vida do outro, de quem está ao redor da gente. A partir da gente. Começa pela gente, sempre começa por nós. Então, se a gente quer ver um filho bem, se a gente quer ver um marido bem, se a gente quer um ambiente de trabalho mais legal, parte da gente. A gente precisa rever, né? O Começa que eu por preciso? nós. Tem que fazer essa avaliação, né? O que eu preciso mudar? Minha forma de pensar? É um comportamento? É uma fala? É algo que eu preciso aprender? E é eu. A gente tem que parar assim, eu. Que eu preciso fazer. Que a gente esperar, às vezes, a postura de outra pessoa, talvez isso nunca aconteça. E ficar esperando a mudança do outro, isso gera um transtorno, né, pra gente, porque a gente não tem Uma controle sobre frustração. isso. É uma frustração, a gente não tem controle sobre isso. Então a gente precisa prestar sempre atenção no que eu posso fazer. E quando a gente muda essa Exatamente. forma, é onde a gente também começa a ver beleza nas coisas, porque você começa a perceber a sua mudança, a sua evolução, e você fala, nossa, eu tô conseguindo. Então as coisas começam a ter mais brilho, mais cor, você começa a ver mais beleza. Mesmo que você tenha um problema, porque você percebe a mudança. E A todo mudança. mundo deseja isso, né, Mi? Todo mundo, de modo geral, quer se sentir bem, quer se sentir confortável consigo mesmo, né? Todo mundo Quer conseguir. quer. Ninguém erra porque quer. Né? Não, mas Ninguém quer ter problema, né? Mas a gente tem, a gente, né? ninguém erra porque quer. A verdade, ninguém quer ser errado, nunca, né? A gente não quer. Mas uma coisa que, quando eu descobri, a princípio me trouxe peso, que eu era humana e também errava. Nossa, eu fiquei desesperada quando eu descobri isso. Eu erro, meu Deus, como assim? Meu Deus, como assim? Eu errada, nossa! E eu tô falando de uma pessoa com quase 40 anos. Obrigada, filho. Eu tô falando de uma pessoa com quase 40 anos quando eu descobri isso. Não faz muito tempo. E hoje eu vejo assim, cara, errar faz parte da perfeição de Deus. O meu erro faz parte de uma perfeição, porque errar é humano, né? E tudo que foi criado de uma forma perfeita. E aí, quando a gente começa a usar o erro como trampolim para chegar a um outro lugar, se torna muito mais leve. Você falou uma coisa, Ana, cuidar da gente, né? Muitas situações eu passei na minha vida porque eu esperava que o outro me respeitasse em determinada posição. Você sabe o que aconteceu com as minhas tentativas, né? Sou sempre o outro, o outro. Eu acabei passando por um problema terrível. Até que eu entendi que as coisas elas têm que ser daqui para lá, nunca de lá para cá, né? Eu quero que uma pessoa me respeite. Eu vou me posicionar para que essa pessoa me respeite. Se essa pessoa não me respeita, perfeito. Ela não serve para andar comigo. Exatamente. Cada um no seu quadrado. É isso. É isso mesmo. É simples. Eu tô me respeitando. Ai, você bloqueou, é horrível. Não, horrível é eu ficar passando mal, remoendo, sendo obrigada a ter ódio da pessoa, porque é isso que acontece, Ana. A gente magoa, a gente se magoa com essa pessoa, e aí a gente não trata e vai mágoa por mágoa, chega uma hora que a gente vê que a gente tem raiva do outro. E a gente não tem que ficar carregando isso. Não Exatamente. respeita, não respeita. Faz a sua vida preto e branco, meu, eu respeito você, gosto de você, mas me respeito também. Não precisa ser grosso, não precisa ser mal educado,
só viva a sua vida. E é aquele pensamento que a gente precisa ter assim, né? O que essa situação está me ensinando? Mais uma vez. O que esse desconforto com essa pessoa está me ensinando? E se a gente parar para pensar em tudo isso que você trouxe já, né? É você entender seu espaço, seu limite. E também entender em alguns momentos, em vários momentos, e a gente também precisa rever as nossas posições, porque a gente erra, igual você trouxe, né? Se eu não prestar atenção no que eu faço, a gente sempre está pensando no outro. Ah, porque o outro isso, né? Porque o outro aquilo. Ah, porque o problema, o tempo inteiro no problema. Eu não presto atenção no importante que é eu, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como eu estou agindo, como eu estou lidando. Você fica disperso, que é o que eu falei lá no começo. Você fica tão disperso que você não presta atenção, se distrai. Não faz as coisas que você precisa no seu trabalho, não faz as coisas que você precisa na sua casa, não cultiva os relacionamentos corretamente, né? Você acaba não tendo bons relacionamentos porque não está prestando atenção, né? Está estressado, está nervoso, está Verdade. doente, não resolve os problemas da forma como precisaria, né? Toma decisões erradas, gera uma série de transtornos. E como é que a vida fica colorida assim? Você fica totalmente insatisfeito. Não fica, você fica no automático. Você fica no automático. Aí, até aquilo que você gostava, você esquece. Por É, exemplo, eu amo caminhar. Eu amo caminhar, gente. Conversando, então, eu nem falo, né, gente? Você vê que eu falar. Se eu for conversando, eu ando quilômetros, tipo 8 quilômetros, 10 quilômetros. Eu vou embora. E eu tinha me esquecido que eu gostava de caminhar. Olha que coisa horrível, né? Eu me esqueci do que eu gostava. e agora tá Hoje, fazendo tudo que 5 gosta. horas da manhã, eu tava de pé para ir caminhar na praia. 6h15, eu tava lá na praia caminhando. Foram 20 minutos, mas eu tava lá. Então, que a gente. Então, assim, ó, que a gente. Vocês que estão aqui conosco, o que vocês fazem quando percebem que está com um problema muito grande, com algo que está incomodando, gerando desconforto, para sair dessa situação? Né? O que você faz? Aqui a gente compartilhou algumas experiências, a Miriam contou, eu falei também. E aí eu vou começar a compartilhar um pouco sobre isso também, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei, como o que a gente pode fazer para modificar uma situação que a gente está vivendo? Acho que eu mais cor, mais brilho, mesmo diante dos desafios. A primeira coisa é a gente se abrir para o novo. Então, é rever. Você acabou de falar, poxa, eu descobri que eu não fazia o que eu gostava, então eu preciso rever as minhas posturas, me avaliar, né? Eu preciso me rever. Será que o que eu estou pensando tá legal? O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? Como eu estou interagindo com as pessoas? Realmente está sendo produtivo? Não está? Eu estou dando oportunidade de conhecer outras situações, né? Outras ideias, adquirir conhecimento, entendimento, de repente lidar melhor com as diferenças. Precisa abrir esse espaço para o novo. Quando a gente abre esse espaço, né? Quando a gente se permite, é quando a gente começa a ter mais ideias, que a gente se permite encontrar mais soluções, ter percepções mais positivas, mais otimistas, ter mais esperança das coisas que a gente precisa ter, né, na nossa vida, esperança é tão importante. Sim. E sabe uma coisa que eu percebi, Ana, você falando? Prioridades. Eu percebi que as prioridades elas não são as mesmas todos os dias, É. né? Por exemplo, a gente que é mulher, a gente sabe que a gente tem que arrumar casa, cuidar de filho, trabalhar, né? E aí a gente às vezes deixa de passear porque não deu tempo de passar o pano na casa. Mas se um dia você ir passear e passar um pano na casa no dia seguinte, não tem problema. A gente tem que saber dar prioridade no momento certo para a coisa certa.
É isso né? mesmo. Eu tenho filhos. É toda hora que eu posso falar com eles? Não. Tem horas que o meu trabalho é prioridade. Eu preciso estar ali com a mente ali. Tem horas que não. Eu tô no trabalho, mas aconteceu alguma coisa e eu preciso da atenção. Então, assim, as prioridades a gente precisa entender que cada dia é um dia. Se a gente for olhar lá no clima-tempo, a gente vai ver que o sol não nasce todo dia na mesma hora. Você já percebeu, Ana? Uhum, uhum. Ele não nasce todo dia na mesma hora. Cada dia ele nasce num horário diferente. Pode ter diferença de alguns poucos minutos, mas não é na mesma hora. É. E isso a natureza ela é maravilhosa para ensinar a gente sobre tudo. Sobre O tudo. tempo de nascer, de amadurecer, de morrer, de ter De morrer. paciência para ter os frutos daquilo que a gente faz. Tem uma série de Sim. ensinamentos aí. Da gente, é, a gente avaliar se a gente. Oxe, tem alguém que mandou um. Eu acho que foi sem querer aqui, né? Oi. A Oi, a gente dona realmente, Rosalina entrou. Oi, dona Rosalina, seja bem-vinda. a gente realmente, a natureza ela ensina muito para nós, né? Muito. Sobre tudo, sobre os desafios que a gente passa na vida, sobre crescer, sobre o amadurecimento, sobre contornar as situações que a gente está vivendo, né? Cada situação da natureza, né? O mar, as montanhas, as flores, os As frutos, tudo tem, formigas, tudo, os animais, tudo tem tudo, tudo, um tudo. ensinamento para nós. Por isso que é tão Tem. importante também a gente ter essa conexão com a natureza também. Né? A gente se permitir ter esse momento na natureza faz bem para a gente também, trazer equilíbrio para nós. Então, quando a gente presta atenção no som dos pássaros, no barulho das ondas do mar, a gente caminha na grama, né, descalço. Você realmente fala assim, ó, eu vou reservar um tempinho para mim aqui, eu vou sentar num jardim, ou eu vou caminhar num parque, ou eu vou caminhar na beira do mar, né, que é o caso do seu caso aí. Maravilha, né? Isso faz a gente também se restabelecer e, e se sentir melhor com a gente mesmo para fazer as coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, prestar atenção nas coisas que a gente tem que prestar atenção. A gente começa a Sim. exercitar mais o foco, né? Trazer mais equilíbrio, mais harmonia, mais serenidade, né? Se você está ansioso, você pega e já sai dessa ansiedade, já diminui o estresse, muita coisa boa que vai acontecendo. Essa conexão, Você, né? você ganha uma calma para tomar uma decisão correta. Tem um lugar aqui onde eu moro, acho que o pessoal que acompanha meus status no WhatsApp vê. Só muda a roupa, eu tô no mesmo lugar. E esse lugar, ele é meu lugar de fuga, né? Agora eu me mudei, é aqui no mesmo bairro que eu moro. E sempre que eu não tô muito bem, assim, que eu tô muito cansada, que eu tô esgotada, eu corro pra lá. 10 minutos, Ana, 10 minutos que eu fique naquele lugar. É como se fosse uma válvula de uma panela de pressão. Tudo sai e automaticamente eu me acalmo. A minha pergunta é para quem está na live, você tem esse lugar? Onde é o seu lugar de fuga? Você já descobriu o seu lugar de fuga? Porque a gente precisa disso, né? Respirar, silenciar, né? Estar com a sua própria companhia para poder colocar os pensamentos em ordem, organizar os sentimentos, né? Fazer aquela pausa, né? Conversar com Respirar, Deus nesse momento, se é, quiser, se preferir, né? Aquele momento de ufa, né? de colocar as coisas no lugar, né? A psicologia explica de assentar, né, as coisas, acomodar as novas informações.
O nosso cérebro, ele precisa disso. A nossa mente precisa disso. É que a gente está num mundo muito de máquina, né, Ana? O tempo todo máquina. Tudo é muito rápido. Antigamente você tinha um problema, você mandava um telegrama. Você tinha esse tempo de respiro. Agora é o WhatsApp. Não respira. Então, não respira, não dá tempo. É no mesmo minuto, 4, 5 mensagens. Não dá para respirar. E e aí a gente entra até numa outra questão aqui, que é a importância de valorizar as coisas simples, né? Então, às vezes as pessoas têm passado tempo demais na internet, às vezes tempo demais vendo notícias que não são boas, né, de violência, de, sei lá, ou discutindo na internet por divergências de opinião, de política, de religião, de futebol, seja lá o que for, ao invés de estar curtindo as coisas simples, né? Então você está ali apreciando a companhia de um familiar seu, fazendo uma refeição junto, assistindo uma coisa bacana, ou conversando, brincando, né? Aproveitando Jogando aqueles conversa fora. momentos que realmente vão fazer a diferença, porque algo que tem, né, que eu comecei falando, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Acho que essa situação que trouxe lá no Rio de Janeiro, não, no Rio Grande do Sul, faz todo mundo pensar sobre isso. Hoje a gente está, graças a Deus, a gente está aqui, cada um nas suas, né? Acho que provavelmente as pessoas que estão aqui estão tendo acesso à internet, estão na sua casa assistindo de algum, né? Com tranquilidade. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes as coisas mudam assim, ó, num piscar de olhos. E será que eu valorizei o que era realmente importante? Valorizei as pessoas, apreciei as companhias, fiz o meu melhor aqui. Que são as coisas mais simples, que são as mais importantes. Às vezes, Ana, a gente se deixa roubar. É como se a gente desse o tesouro na mão do bandido, quando a gente deixa a nossa ansiedade tomar conta. Tem gente que vive no passado. É passado, passou. Tem gente que vive no futuro. O futuro não chegou. Você já parou para pensar, Ana, que o amanhã ele não existe? Não, não mesmo. O amanhã é sempre amanhã, a gente nunca chega lá. Porque quando o amanhã chega, não é mais amanhã, é o presente. Então, viver o agora. A gente tem que planejar, mas planejar é diferente de viver, diferente de sofrer. Deixa para sofrer quando chegar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Quantas vezes eu sofri por coisas que eu nem vivi? Nem aconteceu e eu sofri. Olha, que coisa desinteligente de se fazer. Você não acha, Ana? Você sofre por uma coisa que você nem viveu. Você sofreu e não viveu. Olha que absurdo. Que nem vai acontecer, às vezes nem vai acontecer. E aí tá deixando de valorizar o momento aqui agora, que é o mais importante para você construir o seu amanhã, né? Eu quero O presente. ter um amanhã bacana, com saúde, da melhor maneira possível, né? Com bons relacionamentos, com trabalho legal. Eu preciso fazer as coisas hoje. Preciso realizar meus objetivos, meus passos, né, para chegar no meu objetivo hoje. Preciso me cuidar hoje. Porque tudo isso é muito importante para nós. Quando a gente passa a viver um problema muito grande, essas coisas que a gente vai fazendo aos pouquinhos, de se cuidar, de se olhar, de conectar com a natureza, de viver o aqui e agora, traz uma força, né? Tá pausando a internet, né? Faz a gente se sentir mais fortalecido. Tá me ouvindo, tia? A minha tia escreveu que tá pausando. As outras pessoas que estão aqui estão ouvindo? Ou será? Você me ouve bem, Miriam? Eu tô te ouvindo bem. Eu acho que só a gente tá se ouvindo, hein? Será? Será? Escrevam aqui se vocês estão ouvindo a gente bem. Então, eu vou falando aqui enquanto isso. Então, quando a gente tem esse momento, né, ir lá respirar, conectar com a natureza, se olhar,
se perceber, né? Procurar realmente observar as coisas simples. Isso vai trazendo um estoque de bons sentimentos para nós, um estoque de boas memórias, de boas experiências que a gente vai construindo ali no dia a dia, né? Todo dia você vai colocando uma Sim, sementinha ali. E aí, quando você passa por um problema, todo mundo tem, né? Às vezes você pode perder o emprego, às vezes você perde um ente querido, às vezes você fica doente, ou alguém do seu lado fica doente. Essas coisas que foram feitas diariamente fortalecem para a gente poder lidar com essas situações. Para a gente superar essas situações de uma maneira mais rápida. A gente vai ficar triste, a gente vai sofrer, claro que vai, todo mundo vai. sofre, todo mundo fica triste. Ninguém vai ficar feliz de ter perdido um ente querido, né? Ninguém vai Sim, ficar feliz sabendo que está doente, né? Ninguém está feliz em ver a situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem posturas diferentes. Peraí, o que eu preciso fazer diante disso? Eu vou conversar com Deus, eu vou posicionamentos. orar, eu vou ajudar quem está precisando, eu vou ler um livro para me acalmar, eu vou ficar quietinha aqui no meu canto. O que eu preciso fazer? Vou buscar um E é, profissional para me ajudar, porque isso vai sim, modificando e trazendo a cor de volta, né, nessas situações. A cor da vida, o tem brilho. Ai, a cor, você que falou bom, tá ouvindo tudo. bem, tá? Beleza. Você falou tudo a cor, né, Ana? Porque uma coisa, eu digo assim, eu conheci algumas pessoas enlutadas, né? E o luto, ele Uhum. tem aquela cor escura. E você sabia que nos dias nublados, as pessoas que estão de luto sofrem mais, Sim, né? Então, assim, agora num dia de sol com céu azul, elas conseguem não sofrer tanto. Elas conseguem ter um dia bom para ir superando aquele luto. Olha só, né? Como é importante o dia de sol. E eu acho que às vezes a gente precisa parar para pensar que existe um dia nublado aqui embaixo, mas existe um lugar, né? Para quem já andou de avião num dia nublado, sabe que em cima disso o sol continua. uhum. Né? Acima do nublado, o sol continua. E quando a gente não se observa, quando a gente não presta atenção nas coisas simples, a gente deixa de lembrar que existe um dia de sol, ainda que eu não veja. O dia de sol ele vai chegar, porque o dia nublado ele não dura para sempre. Exatamente. Ele Perfeito. não dura. Tudo passa. Tudo passa. E no final, tudo acaba dando certo. Já percebeu? No final de tudo, tudo fica bem. Isso depende muito também, Ana, do nosso posicionamento. É isso que eu ia falar. Porque muitas vezes a solução para um problema não é a solução que a gente queria, do jeito que a gente queria. Às vezes, às vezes é o que a gente queria, mas não aconteceu do jeito que a gente queria. Sai melhor, né? Se a gente confiar em Deus, sai melhor do que a gente imagina. Exatamente. Largar um pouco ali. Só que essa doença do século, a ansiedade, né, que tem pegando aí, muita gente, ela tem roubado isso. Esse poder de descansar e aproveitar o caminho. É que nem quando a gente viaja de avião de novo. Gente, para quem já foi daqui até a Europa, são 12 horas de voo, pelo amor de Deus. E é desesperador o negócio, porque eles botam uma TV na sua frente com um mapa que você vê exatamente onde você tá. E assim, são tipo 9 horas em cima de mar, 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 mar. É bom nem saber, né, Teodoro? Então, olha pela janela, cara. Olha pela janela. Olha você o mar de cima. Olha a situação de cima. Quando a gente olha a situação de cima, ela é muito menor. Se afastar um pouco, né? Se permitir Se se afastar, você ver de fora, é se isso mesmo. afasta um pouco.
Que nem quando a gente faz uma pintura, né? A gente faz um desenho e olha de longe. Aí quando olha de longe, a gente consegue identificar onde a gente pode melhorar, É. né? Sai um pouco do problema, se afasta. Faz uma pausa. E esse respira que a gente estava falando agora há pouco, né? Sai um pouco, vai respirar, vai pensar em outra coisa, vai fazer outra coisa. É justamente esse afastamento. Não é simplesmente, eu vou ali para olhar o céu. Porque o céu é bonito. Não, tem um motivo para isso. Tem um porquê você ir lá sentar num jardim, ou fazer uma caminhada, ou respirar. É justamente para você se afastar de uma situação que está te estressando. Você não está encontrando uma solução, que está muito difícil. Porque aqueles minutinhos ali, ó, podem ser a chave para você encontrar uma resposta, mas que realmente seja útil. Porque quando você está no olho do furacão ali, né? Quando a pessoa está no meio de um problema muito grande, ela fica o tempo inteiro falando daquele problema, vivendo aquele problema, e ela não consegue respirar, e está na correria, e está na loucura, ela não consegue ter essa percepção. Porque ela está muito envolvida. Então, quando você se afasta, você consegue ver, né? E essa questão, assim, viver um dia de cada vez. Cada dia basta a sua preocupação, né? Que é uma frase muito famosa. Cada dia basta a sua preocupação. Eu sei que é desafiador, gente. A gente é humano, né? A gente quer que as coisas aconteçam. Às vezes a gente quer controlar demais os acontecimentos. Aí você fala assim, eu tenho que viver um dia de cada vez. Poxa, é um treino. Isso é um treino. É um treino. É um treino, você fazer o que você pode, da melhor maneira possível, confiar, né, que as coisas vão acontecer da melhor maneira possível e fazer aquilo que está ao seu alcance. Porque às vezes as pessoas Sim. também ficam assim, eu vou confiar em Deus, mas fica ali, ó, esperando. Não estuda, imagina, não trabalha. Então, não busca, né, fazer as coisas que tem que fazer, achando que a solução Exatamente. vai vir na porta e vai falar, oi, vim aqui, não vai ser assim. Então, Não né? vai. E sabe, Ana, uma coisa que você estava falando, você sabe uma terapia ótima? Muitas vezes eu não estava bem, eu cheguei na casa de uma amiga, tomei o café e ouvi ela. Aí eu ouvi o problema dela. Então, o meu momento naquela hora, o meu hoje naquela hora, era ouvir a outra pessoa. E aí, quando eu ouvi a outra pessoa, o meu problema ficou mais leve. E aí também é uma terapia, também é uma forma de você sair um pouco daquele furacão que a gente tá. E aí dá uma aliviada. Sim. Além de você estar sendo fazendo o acolhimento ali, né? Exatamente, uma troca, sabe? O café é a melhor terapia, gente. Tem um lugar aqui na minha cidade que tem café terapia. É um lugar assim. Você vai, você não tá bem, você vai, você toma um café e vai embora. Toma um café com alguém e vai embora. Ai, que maravilhoso, gente. Gostei, curti. É muito legal. E quando a gente consegue ter essa postura, né? Essa visão, a gente começa a perceber assim, nossa, eu tô sendo útil para alguém, eu tô sendo útil para mim, tô sendo útil para a sociedade. A gente começa a ter essa percepção também, né? E isso traz vida pra gente, traz força, traz satisfação, traz felicidade, sabe? Poxa, eu tô me sentindo bem, tô conseguindo contribuir com alguém de alguma forma. Então, a nossa vida, ela fica mais colorida, ela fica melhor. Poxa, eu tô com um problema aqui, mas ainda assim tem algumas coisas que eu consigo melhorar, tem algumas coisas que eu consigo fazer, que eu consigo prestar atenção. E também tem aquele cuidado, né? Não quer dizer assim, poxa, eu tô numa situação e eu tenho que ficar o tempo inteiro me doando pro outro. Não, a gente já falou disso também lá no começo. Primeiro eu vou me acolher, eu vou me olhar para entender aonde eu posso agir, interagir com as pessoas, no que eu posso contribuir, quais são esses momentos. Mas essa consciência traz a harmonia. E traz bem, né? É um amadurecimento. Traz você fazer uma pessoa sorrir pra mim, né? Que eu sou muito brincalhona. Boa noite, Boa Carol. noite. Você fazer uma pessoa sorrir
muda completamente o dia. Não é? Tanto que a gente já riu à Nossa, toa, né, Mi? o quê? Você não tem preço, não tem preço. Sabe, às vezes eu vou trabalhar assim, tem tanta coisa, às vezes você vai mesmo chorando porque você tá cansada. E eu ganhei até um prêmio no passado de destaque, De quê? porque eu sempre chego no meu de destaque da escola que eu Ah, trabalho, que lindo! destaque 2023, porque eu todo dia Olha, chego, bom dia, o sol já animada, né? nasceu lá na fazendinha, entendeu? Eu já chego para os meus alunos, trouxeram a alma para a aula, só o corpo eu não aceito. Vamos acordar. E eu já chego desse jeito todos os dias. Eu chego desse jeito. Ah, Miriam, você não tem problemas? Tenho. Você não chora? Choro, claro que eu choro. Eu já falei que eu sou ansiosa, gente. Mas eu tenho uma frase para mim. Eu nunca deixo o meu problema passar por cima do meu sorriso. Ai, também. Somos duas. Acho que é por isso que a gente se dá bem, né? É, é que na nossa época a terapia não estava em alta, né, Ana? É, então. Ai, meu Deus do A céu, gente foi viu? se desenvolvendo assim. Vai aprendendo na Brincadeira, tá, raça, gente? né? A gente aprendeu muita coisa foi na raça, né, Mi? Foi na raça. E vale lembrar, quando você estava Falando. contando do começo, nós vivíamos com mulheres muito fortes, de gênios muito fortes, né? E assim, quem vive com pessoas, quem convive com pessoas de gênios muito fortes, renúncia muitas vezes. E às vezes não é uma renúncia que a gente quer. Então, quando a gente está acostumado num ambiente pesado, né, de pessoas sempre preocupadas, e quando chega a nossa vez, a gente tem a chance de mudar esse ambiente para um sorriso, que é o que a Anne e eu a gente aprendeu. Quebrar ciclos. Quebrar ciclos, eu considero Quebrar isso, ciclos. Anne, que nós quebramos. Assim, exatamente. Quebrar ciclos. Você Era, busca conhecimento e fala assim, opa, certas coisas não são boas. você Então, lembra, a Ana? partir de agora aqui, isso ficou aqui, tchau. Não quero mais, né? Tudo bem? Você lembra que a gente tinha medo? Oi, Lucinha, você lembra que a É gente minha tinha prima medo? lá de Minas. Tudo bem, Lutinha? Que saudade. Oi, você lembra, Ana, que a gente tinha medo? A situação nem aconteceu, a gente já estava pedindo desculpa. Ai, olha, me desculpa. Não, olha, me desculpa você. Você lembra? Que É, a mas gente ficou. Era uma situação tensa pra gente, não era nada. Hoje é, a gente olhando não era nada. Mas, ai, Ana, me perdoa. Não, não, Miriam, sério, me perdoa você. E nem aconteceu, gente, é. nem aconteceu. No fim deu tudo certo. Foi maravilhoso. E a gente já. E a gente. Imagina, a gente naquele momento deixou de planejar uma coisa maravilhosa que estava acontecendo com a gente naquela idade, naquela época. É. E a gente deixou de viver porque a gente se preocupou com uma coisa. Por isso, Ana, que eu acho que hoje a gente não deixa o sorriso Ah, não mesmo. passar por cima do problema. Não, de forma nenhuma. Aliás, nunca deixei, gente. O problema nunca contou, né? Mas a gente Não. aprende e é justamente isso que trouxe a gente aqui. A gente estudou, a gente viveu muitas coisas, ainda tem muita coisa para viver, buscou conhecimento, né? A gente está aqui conversando, somos as primeiras a ter que praticar aquilo que a gente fala, porque as Sim, experiências foram grandes, é que nem eu falo, né? Exatamente tudo, cada coisa que eu compartilho aqui, eu aprendi porque muita coisa eu precisei aplicar na minha vida. E faz total sim. sentido eu poder compartilhar para ajudar e facilitar a vida de outras pessoas, por que não, né? Então, isso para mim é muito gratificante. Você ajudar a colorir a vida de outras pessoas, facilitar, porque coisas que às vezes as pessoas não precisam passar, sabe? Que pode ser evitadas com conhecimento, com algumas práticas que você põe ali no seu dia, tornar seu dia mais colorido, mais feliz, com mais sorrisos. Eu ia te perguntar isso, Ana. O que que você faz? Olha, eu colocando a Ana aí na berlinda, né? Ana, o que que você faz? Essa é surpresa, não foi programada. O que que você faz quando o seu dia tá
cinzento para deixar o seu dia mais colorido? O que eu faço? Bom, o que não pode faltar no começo do meu dia é a minha oração, sempre. Então, ou eu vou caminhar, ou eu ponho uma música que eu gosto. Depende do estado de espírito. Às vezes eu vou ler alguma coisa, ou eu ponho uma coisa engraçada na televisão para dar risada. Às vezes eu posso ligar para alguém que eu gosto muito conversar, vai depender, sabe? Mas são várias coisas que eu fui aprendendo que vão modificando o ânimo da gente, né? O estado mental, o emocional. Porque não dá para ficar ali, né? Você fala assim, não tá legal, às vezes você precisa se acolher, sim, claro. Mas tem situações que você fala assim, não, tem muitas coisas que eu conheço que eu posso fazer para sair disso, né? A tristeza, ela é uma escolha. Vale a pena lembrar que quando acontece alguma coisa que nos entristece, a gente não pode simplesmente passar por cima. Exatamente. Né? A psicanálise, ela explica, Ana, que aquilo que eu tento esquecer ganha força no subconsciente. Então, tudo aquilo que a gente passa precisa ser tratado. O que quer dizer? Você precisa chorar um tempo? Precisa. Respeita o seu tempo. Mas esse tempo de chorar e ficar triste e lamentar por alguma coisa precisa acabar. Isso mesmo. Tem que ter fim. Você precisa passar por isso? Precisa. Pessoal, não é para guardar na caixinha. Piora. É isso mesmo. Trate. Preciso de um psicólogo. Não consigo sozinha. Vai no psicólogo, gente. Não, eu consigo me conhecer e eu consigo por esse caminho, mas precisa ser tratado. E é o que eu digo, permanecer na tristeza é uma escolha. É isso mesmo. A gente tem, pra gente colocar cor na nossa vida, a gente tem as escolhas e tem que trazer a responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida, pelo que eu faço, pelas minhas ações, pelo que eu penso. Eu sei que tem os desafios diários, sei que tem situações que tiram a gente totalmente do eixo, você fala assim, meu Deus, não sei o que eu faço. Parece que não tem saída. Mas, quando você busca conhecimento, você começa a ter ferramentas para sair da situação. E aí deixa de culpar os outros também pelas situações. Então, você fala, eu sou responsável, eu vou decidir, eu vou fazer. Não quer dizer que a gente, nossa, não preciso de nada e nem de ninguém. Não, precisa. Só que muda a forma. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar, que possa me auxiliar em algo que eu não estou conseguindo, que possa me fortalecer para eu sair. Não alguém para me manter numa situação, numa reclamação, numa crítica, num problema, numa dor, né? Eu acho que a palavra-chave, Ana, é ressignificar. Isso aí. Quando a gente compra para uma criança um desenho e dá um lápis de cor para ela, essa criança, ela vai ressignificar aquele desenho. Ela vai colocar cor. A vida é para colorir. Então, a vida, ela é esse livro, esse desenho preto e branco. E a gente que vai significar. E se não ficou legal, ressignifica aquilo. Muda a cor. Muda. Põe a cor. Como a gente estava falando de uma pessoa que faz mal, que a pessoa não quer mudar. É triste? Vou chorar, chorei, perfeito. Vou ressignificar. Ressignificar não quer dizer ficar falando mal da pessoa, ficar com mágoa da pessoa. É ser prático, sabe, Ana? Às vezes a gente tem que deixar o emocional de lado e ser prático. É praticidade. Você é um coração de pedra. Não, não sou um coração de pedra. Eu sou racional. Tem que ter Priorizar o bem-estar. Priorizar nosso bem-estar. Tá tentando, não tá rolando, então, ok, respeito, mas eu também me respeito. Tchau. Com essa amiga, não dá para falar sobre esse assunto, porque a minha amiga tem uma leitura de vida diferente da minha. Fala com a outra que viveu a mesma coisa que você, gente. Ressignifica. Você não precisa, às vezes, você não precisa se livrar da pessoa. É saber com quem falar. Eu tenho uma amiga de infância, Alice, acho que você conheceu, né? Mas desde a quarta série. Gente,
falar de filho com ela é uma negação, porque ela não tem filho. Agora, se eu precisar viajar e deixar o meu porquinho da Índia com ela, ela é a pessoa. Gente, Mi, eu vou Oi. agradecer a live. Vai dar 9 horas agora e eu tô com medo da live cair. Eu não sei se vai dar tempo de falar o suficiente, mas, gente, muito obrigada. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui conosco. Mi, muito obrigada por você estar aqui comigo. É um prazer, adoro. Ó, não caiu, deu 1 hora de live aqui, ó, não caiu, mas vai que, né? Gente, obrigada mais uma vez pela paciência, por nos ouvir. Se quiser depois chamar no privado pra gente conversar, chama aí, tá bom? Estou disponível. Coloquem cor na vida de vocês, na vida das pessoas. Vamos ser generosos, né? Ajudar aí com orações pessoal do Rio Grande do Sul, com doações. Pessoal, só um recadinho. Né? Os Correios estão recebendo doação de vários estados, tá? São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, algumas cidades do próprio Rio Grande do Sul. Os Correios estão recebendo doações, tá bom? Bahia, vários estados, os Correios estão abertos para receber esses donativos para enviar para Porto Alegre. Isso é maravilhoso. Buscar os canais sérios, que são realmente os canais oficiais, porque também tem muita gente se aproveitando disso. Notícias muito tristes hoje na TV por conta disso. Então, é ficar atento, né, quando for ajudar, você realmente está compartilhando e ajudando num canal sério, oficial, para que chegue realmente às pessoas e aos animais que estão precisando dessa ajuda, né? Sim. E às vezes você não fica pensando assim, às vezes a pessoa vai falar, não estou podendo ajudar. Faz uma oração, que a oração ela é extremamente importante. Sempre, em todos os momentos. E não pode faltar. Uma limpa no armário. Todo mundo tem uma calça que não usa mais. Que tá esperando emagrecer. Gente, quando emagrecer, compra uma nova. Vai, por favor. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, gratidão. Um grande beijo. Se cuide. E até a próxima. Até a próxima. Beijo, pessoal. Vamos lá.